tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio. Como sempre digo a vocês, procuramos trazer assuntos interessantes, pertinentes e através do nosso amigo João Torreão, amigo de longos carnavais, proprietário da Arroça, que tem produtos diferenciados. Trouxemos mais duas pessoas muito interessantes que João vai nos falar aqui e nos apresentar. Olá, pessoal. A Arroça Mercearia tem a satisfação de convidar para esse momento aqui João Campos, que é o presidente da Associação dos Queijos Baianos, a qual eu faço parte também, e Eduardo Teixeira, presidente do Instituto Tombador, na Serra Tombador. Aqui a gente está com pessoas que são a referência maior aqui na área de produção de queijos artesanais e aporte de educação para produtos da agricultura familiar. Além de tudo, né, como conversávamos aqui antes, todo mundo tem um mix de atividades, né? Sim. Começar para o doutor João aí, que está na minha frente, falar um pouquinho desse instituto que eu fiquei curiosa. Então, Eduardo Teixeira, né? João Eduardo. Tá aqui. Porque tem outro João, né? Dois João. Muito João. Pois é, o Instituto Tombador é uma iniciativa lá da Sociedade Civil de Jacobina. Sim. E a gente trabalha com educação para a produção de renda. Então nós temos uma área de atuação na região do Piemonte da Chapada Diamantina, notadamente em assentamentos, né, e em zona rural. Sim. A região do Piemonte da Chapada, né, é uma região que geograficamente, por ela ser elevada em topo de uma montanha, ela ficou muito isolada do ponto de vista de comunicação com os grandes centros. Então nós começamos uma atividade lá na área de saúde, que eu sou médico, né, ortopedista, com os alunos da Faculdade de Medicina de Jacobina. E aí depois começamos a trabalhar questões educacionais relacionadas com saúde e depois expandimos isso para a educação e produção de renda. Então a gente trabalha com a formação de agricultores, né, formação de tratoristas, artesanato em palha, cerâmica, a parte de escolaridade também, né? Nós também capacitamos as mulheres das cozinhas comunitárias. Legal. Trabalhamos a capacitação na produção das casas de farinha para a produção de outros artigos, né? Na base de tapioca, ou seja, a industrialização e a descomoditização das estruturas, ou seja, ao invés de vender a goiaba, vender o doce de goiaba já preparado, cortado. Então, a gente ajuda a fazer embalagens, fazer o processamento. No queijo, né? O queijo é uma tradição do Nordeste, no interior da Bahia, né? Comentávamos aqui antes, né? Do Brasil. Pela minha ignorância. Pois é, assim, o queijo é uma cultura que já tem documentado mais de 7.000 anos. É uma forma de conservar o leite, né? Sim. E a gente começou a usar o leite exatamente porque somos mamíferos. A mortalidade, né, das mães era alta e se ficava com as crianças precisando de alimentação. Naturalmente se utilizava o leite animal, né? Sim. Só que o leite estraga rapidamente. 30 minutos o leite já começa a azedar. Então começou a se ter acidentalmente, né, ao armazenar o leite, começou a descobrir que o leite sofria uma transformação e ele separava seus componentes e esses componentes separados tinham uma capacidade nutricional muito boa, né? Existem duas teorias aí, o João que estuda a história, né? Uma simplesmente do leite esquecido nas ânforas de barro. Olha. E o outro que se usava também as vísceras de animal para transportar esse líquido. Então se colocava inclusive para alimentar as crianças dentro de estômago, né, de carneiro. O primeiro queijo, na verdade, foi de cabra, não foi nem da vaca, né? Porque os ovinos e caprinos foram domesticados antes dos bovinos. Sim. Então, se colocava no estômago dos animais para, inclusive, dar para as crianças, né? Só que, ao colocar, era exposto a uma formulação, um coalho, né? Sim. E aí o leite coalhava e acabava se transformando em queijo. Então, a indústria do queijo nasceu da necessidade de conservação do leite e se transformou nessa coisa maravilhosa que nós temos. Então muitas experiências, né, interessantes, né, como a uva fermentada, né, que depois a uva foi exatamente isso. E a champanhe depois. Se colocava o suco de uva, né, colocava a uva dentro, a uva fermentava exatamente. Então esses processos, né, que a natureza faz automaticamente com os alimentos, né, se transformaram hoje
vamos dizer assim, numa cultura. Hoje o queijo é uma cultura. E o que é que a gente faz? A gente tenta trazer esses produtores artesanais, né, que estão aí produzindo, na maioria das vezes, queijos que não são assim reconhecidos, né, capacitando para que eles tenham boas práticas de higiene, boas práticas de produção, embalagem, né, criação de um produto, né, que tenha aceitação aqui na comunidade, por exemplo, quer dizer, que a gente possa trazer o produto, né, do interior para mercados consumidores e com isso gerando renda, né? Então, e que seja atrativo, né? Porque, como você disse, se o rótulo não estiver bacana, a embalagem e tal... né? Exatamente. Essa profissionalização, né, que a gente trabalha exatamente, a educação para a produção de renda. Então, nós pegamos as comunidades e aí começamos a trabalhar vários aspectos, selecionando produtores, capacitando produtores. Bacana. Esse é nosso objetivo. Isso é muito bom. Depois a gente vai conversar sobre a sua outra área, que é a medicina, né? João também já soube que tem várias atividades, várias vertentes também, como eu digo, é multimídia. Tem que se virar, né? Tem que se virar. Mas eu digo que nós não viemos no mundo com um talento só, né? Tem aquele talento principal. Mas, em geral, as pessoas vêm com mais de um, né? O importante é isso, é dar ouvido a essas outras, né? Outros talentos, né? Vamos lá, então me fale um pouquinho, você já me falou também que é advogado, achei isso muito bacana. E vamos falar do queijo a princípio. Formalmente a minha educação é em Direito e Antropologia. Bacana. E eu sou a terceira geração de pecuaristas, a sexta de pecuaristas e a terceira de queijeiros. Nossa. Então, a roça é uma necessidade, né? Vital para mim. Estando longe da roça, eu não estou bem. Pois é. É a natureza, é a natureza, conexão. E a produção de queijo é fundamental para se manter no campo com dignidade, com qualidade. Com certeza. A gente precisa partir para a produção, para a verticalização do leite, como falou bem Eduardo, né? Sim. Para a produção do queijo, para conseguir atingir uma boa margem de lucro, para conseguir ter um lucro que justifique a gente continuar no campo. Sua família toda trabalha com isso? Não. Minha família toda não. Originalmente sim, mas a partir desse processo de abandono do campo, que começou com meu avô, né, ele e os irmãos todos migraram. Então, meu pai nasce no interior também, mas já um garoto da capital, e eu fiz o caminho de volta. Retornou. Em 2015 eu retornei para o interior por inadequação à metrópole. Que bom. Não consigo mais. Porque a maioria se atraca com a metrópole, mesmo e às vezes em condições de miséria, como eu vejo, né? Muita gente migra para cá e às vezes não consegue se desenvolver, mas fica, né? Com subemprego. Então é muito bacana quando a gente se identifica que tem que voltar, né? Isso é uma coisa interessante, né? A gente no Instituto fez um estudo com o pessoal de Sociologia da universidade. Sim. E detectamos o seguinte: a gente tem pobreza no sertão, nas áreas, né? Mas a gente não tem fome nem miserabilidade. Exato. Nem mendicância. Né? Nem mendicância. Minha mãe sempre dizia isso. Porque da terra você tira alguma coisa, né? Planta, cria uma galinha, cria um porco, né? E aí a gente tem hoje assim uma situação onde a gente tem que trabalhar muito o jovem, né? Verdade. Porque nós temos aí essa tendência a retirar o jovem do campo. Aconteceu o que aconteceu com a família de João. Então hoje a gente vem procurando focar muito na educação dos jovens. Um dos projetos nossos lá estão ligados assim com uma área de campo que a gente possa pegar os estudantes das escolas e levar para lá, né? Inclusive para ensinar a produção de queijo também. Porque claro que tem que ter conhecimento, né? Não vai deixar a pessoa ali ignorante. A pessoa tem que ter um embasamento, né? Para tocar seu negócio. Sim. Mas é como você diz, vai, estuda e retorna, né? Para trazer de volta alguma coisa para melhorar ali aquela situação, né? Sim, aí você voltou para sua terra. Voltei para a terra por necessidade econômica. Me reconectei com a tradição da família, que era produzir queijo. Sim. E graças a Deus tenho obtido sucesso. Produzi o Coração do Massapê, que é o único queijo baiano premiado no exterior. Olha que maravilha. Recebeu 2 medalhas no Mundial da França. O nome do queijo é o Coração do Massapê. Coração do Massapê. Massapê é o solo, né? Sim, conheço. O barro preto, E é uma alusão à territorialidade, ao pertencimento, né? Que remete à figura do coração. Muito bacana isso. E no campo político, eu sou idealizador e um dos fundadores da Associação Queijo Baiano, que é essa daqui. Tá com sua
Seu adesivozinho. Para muitos já é a maior do país, somos mais de 50 produtores. E juntos somos mais fortes, né? Eu sempre digo isso. Somos mais fortes. Você somando é outra história. E a gente veio tapar uma lacuna assim, de mobilização política que existia no Estado e que era extremamente necessária. Né? Essa união, sobrepondo muitas vezes uma visão de que o baiano não se une, de que a associação na Bahia não prospera, e a gente, muito pelo contrário, em um ano a gente é um caso de sucesso. Um ano só. Nossa. A gente já contribuiu para a formação de associações em outros estados do Nordeste. Hoje é uma das minhas metas é fundar a Associação Nordestina. Mas você usa a sua advocacia também para isso? Totalmente. Quem quiser fundar a associação no Nordeste, me chame que eu dou tudo pronto e assim. Todas as coordenadas. Bacana isso. É bom. Esse é um ponto muito importante que a gente vê, né? A gente fala que o baiano tem dificuldade de se associar, mas na verdade tem vamos dizer, um analfabetismo político muito grande. As pessoas não sabem nem como se organizar. Verdade. Então esse projeto, né, que João encabeça aí é muito importante para nós, né? E a gente está vendo, né, no Instituto como uma possibilidade de desenvolver uma ferramenta de educação e que a gente possa trabalhar com o que a gente chama de educação pelo exemplo. Né? Então, nesse processo de educação pelo exemplo, a gente tem aí os 50 produtores que podem ser exemplo, né, para os demais. Então, e para as futuras gerações. Né? Para as futuras gerações, que é exatamente isso. Nós temos uma dificuldade, né? O João é antropólogo também, né? Eu sou psicoterapeuta também. A gente vê que nós temos um esvaziamento de ídolos. Verdade. Então nós precisamos criar figuras de sucesso, né? Como esse queijo do João, né? Para que os produtores digam, olha, é isso que eu quero alcançar, né? É assim que a gente vai mobilizar o jovem. E nós estamos desenvolvendo iniciativas conjuntas, né? Trazendo aqui... Fizemos um convênio do Instituto com o Shopping Salvador. Olha. E aí estamos... Aí você me falou, né, João? Que estamos estruturando um espaço, né, participativo, né, que é uma loja participativa para o queijo baiano. Né? Então vai ser assim, ela tem uma grande concentração em queijos. Né? Tem uma loja colaborativa. Uma loja colaborativa. O Instituto está junto com o queijo baiano. E você vai estar lá também, né, João? Com certeza. Que coaduna, né, exatamente com a missão do queijista, que é aproximar quem produz de quem consome, mas muito mais do que aproximar quem produz de quem consome, é trabalhar nesse ciclo construtivo virtuoso, né, da porteira da fazenda, da propriedade, até a mesa do consumidor, trazendo esse viés educativo que Eduardo está mencionando, e a gente vem aí tratando diretamente com o João, com a associação do queijo baiano, sobre a importância desse processo de realmente cada vez mais fortalecer as referências que a queijo baiano hoje tem associados, premiados em concursos regionais, nacionais. A Bahia tem queijo de excelência e a queijo baiano é um celeiro. Tem que divulgar isso, né? E a Roça Mercearia está exatamente, aqui a gente está dando um spoilerzinho, mas de fato a gente está aí buscando, através desse trabalho da loja no Salvador Shopping, fazer mais uma rodada de experiência do produtor direto com o consumidor, com o cliente, com as famílias. E quem pode falar melhor, né? Porque você chega às vezes num supermercado para pegar um queijo, você não tem que orientar. Uma área que você não tem orientação de ninguém, né? A não ser que você vá numa delicatessen, né? Isso é importante, né? Fundamental. A pessoa chega ali, não sabe o que está comprando. E aí, Celeste, olha só a responsabilidade, né, nossa nesse processo de representar o produtor, de contar a história corretamente, claro, e também de trazer o produtor para dentro dessa cena no protagonismo que ele merece, né, de poder estar interagindo direto com o mercado. Claro. E óbvio que para isso é necessário todo um preparo, todo que aí entra aqui o trabalho do Instituto e outras instituições que vão desenvolvendo o produtor para que atenda as necessidades do mercado. Virão outras pessoas do Instituto Tombador também? Sim, o Instituto, na verdade, assim, essa ação do Instituto aí, em relação aos queijos, é exatamente para que os produtores possam
sentir que o produto deles pode estar num shopping na cidade de Salvador, né? Porque isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente levanta essa questão de capacidades e habilidades na população, principalmente dos assentamentos, sim, a gente vê que existe uma crença negativa. Verdade. Eles acreditam que não são merecedores daquela terra e que aquela terra não é produtiva. Então tem toda uma crença que a gente desfaz. No momento em que a gente educa, capacita, eles começam a fazer um queijo de qualidade, começam a provar e de repente veem que o queijo deles está chegando, né, com um preço competitivo e no mercado, né, consumidor final. E esse mercado começa a gostar e começa a solicitar, começa, exatamente, né? Tem demanda, assim, né? E a outra coisa, assim, não é fácil, né, para um produtor rural, né, chegar, por exemplo, como o João chegou, ser premiado na França, né, com queijo premiado na França, valorizando a tradição local, né? E a gente sabe que o Brasil começou na Bahia. A atividade pecuária foi que provocou a ocupação do sertão. Exatamente. Não é? A gente fala, olha, quem é a figura tradicional do sertão? O vaqueiro. Com certeza. Não é? Então, assim, o queijo está exatamente onde o vaqueiro está. Onde o vaqueiro estiver, tinha queijo. Né? Porque tinha vaca, tinha leite, tinha queijo. Exatamente. Então, não é indissociável essa condição. Mas em algum momento da nossa história, né, a pecuária de corte, né, ela foi, digamos assim, escondendo um pouco a pecuária leiteira. Sim. E hoje, com a tecnologia que a gente chama de agricultura de precisão, pecuária de precisão, a irrigação, né, as áreas do sertão hoje, a gente trabalha com irrigação e tem condição de produzir alimento de qualidade para que a gente tenha um aumento de produtividade nesse gado leiteiro, né? O Senar agora acabou de inaugurar em Miguel Calmon, no centro, né, uma unidade de treinamento na cidade de Miguel Calmon, de treinamento de laticínios, né, de produção de leite, de processamento. E a gente está trabalhando com alguns cursos durante esse ano, inclusive cursos junto com o queijo baiano, para a gente levar para o interior essa capacitação e poder trabalhar. Então a infraestrutura já existe. Né? O centro de treinamento lá é um centro de treinamento do primeiro mundo. Com todos os equipamentos, câmara fria, eu quero com tudo que saber pode mais fazer. informações, saber se tem um Instagram, se tem rede social, um site, né? Pra gente pesquisar. Pra gente poder divulgar. Um dos grandes trunfos, Celeste, que a gente percebe na linha direta com o cliente, com o consumidor, é que as pessoas estão, não como moda, mas como uma forte tendência, cada vez mais valorizando o produto artesanal. Sim. E assim, elas estão focadas realmente assim em pegar um produto de qualidade diferenciada, e esse produto de qualidade diferenciada, que é o queijo artesanal, uma vez que a pessoa experimenta, não retrocede, né? Pois é. Não volta. Não, é outro sabor, né? Então, é outro produto. Eu digo, a gente não trata de forma verdadeiro. É o verdadeiro queijo. Eu ouvi outro dia uma pessoa me falando, ela é toda esotérica, mas é pesquisadora, que na Índia, elas gostam delas mesmas fazer a comida. Exatamente, porque quem cozinha com amor é outra história. Aquele alimento que você recebe é muito mais verdadeiro, né? Como você fala, mais puro, né? E mais amoroso. Quando você contrata uma simples empregada que às vezes está ali no mau humor, porque ela está ali com problemas pessoais e tal, e prepara aquela comida com raiva, não é a mesma história. A gente sabe que o que feito com amor e com afeto, né? Uhum. Ainda junta a pureza do produto. E é uma questão interessante também, é que a gente conhece o consumidor. Sim. Eu faço a entrega direta ao consumidor. Chega então na linha de ponta. Minha responsabilidade é muito maior. Verdade. Eu não pego o produto, ponho numa prateleira, sim, e não sei quem comprou. Eu faço a entrega, as pessoas me dão um retorno, me falam o que gostou, o que não gostou. Isso é muito importante. E esse feedback. Muito bom isso. A gente está nessa fase também de explicar, de ensinar para o consumidor baiano a grandeza e a qualidade superior do queijo artesanal. Não só do queijo artesanal frente ao industrial, que é um queijo padronizado, sim, claro, mas também a excelência do ambiente baiano, né? Na Bahia a gente tem uma pecuária eminentemente a campo, a pasto. Isso favorece uma produção de leite de alta qualidade e, consequentemente, te produz um queijo muito bom, né? Que não perde em nada para o queijo europeu. Maravilha. Por exemplo.
Então, o seu queijo você prepara e traz. Você tem essa logística de distribuir. Eu vendo todo em Salvador. Todo aqui. É. E as lá perto de onde você produz, que é Serrolândia? Não. Santanópolis. Santanópolis. Lá eu não abasteço o mercado consumidor de lá, porque eu prefiro explorar a margem de lucro aqui da capital. Ah, entendi. Porque aí tem um poder aquisitivo maior. É onde a loja se encaixa muito bem e onde a gente é muito grato ao Instituto Tombador e o trabalho da parceria com o João. Não, o João é guerreiro. Porque João... a gente precisa acessar o consumidor soteropolitano e reconectar ele com a tradição queijeira dele. Sim. Para que ele volte a consumir o queijo artesanal. Com certeza. E para que ele acesse produtos de excelência, com muita qualidade. E a conservação desse produto artesanal? Ele aguenta menos tempo, sem uma refrigeração, uma coisa... Assim, basicamente existem queijos que você não precisa botar na refrigeração. Certo. Mas eles têm uma vida útil muito menor. Meu queijo, por exemplo, você pode deixar ele 2 anos na geladeira. Não. Ele estando no vácuo, eu tenho ele há 2 anos lá, inclusive olhei para ele ontem. Então, quanto mais maturado, dentro do processo de maturação, as características vão se modificando, né? Claro, organolépticas. como tudo. Então, ele fica menos ácido, mais doce, mais frutado, mais macio, a depender do processo, a manifestação de mofo ou não. Interessante isso. Agora, e o fungo, o mofo, não deve usar quando ele tiver com mofo? Aí é outra questão. Sim, isso eu gostaria de saber. Em tese, o mofo ele é benéfico. Sim. Existem mofos e mofos. Já visto o Roquefort, né, exatamente. E outros. O mofo é inoculado na fabricação do queijo, né? Exatamente. A indústria inocula. Sim. Alguns produtores artesanais também inoculam. Mas, por acaso, o meu trabalho é permitir que a natureza se manifeste no queijo. Então, os micro-organismos estão no leite, eu não aqueço o meu leite. A vaca é ordenhada, eu boto o coalho, depois que coagula, eu corto a massa, ponho na forma e deixo o mofo se manifestar. O mofo do ambiente. Entendi. Esse é o terroir de Santanópolis. Esse é o terroir de Santanópolis. Olha, então, o teto da vaca toca no capim, né, tem um contato com a mão o funcionário ordenha com a mão. Sim. Não é mecanizado. Então, a França premiou a expressão máxima do meu local. Maravilha. Porque além de ter permitido... Além de ter permitido... Além de eu ter enviado queijos mofados, eu ainda dei banho nele, em um dos queijos com umbu. Com umbu, nossa, deve ter... Esse eu me interessaria de provar. E dei o banho no outro com araçá. Todas as frutas lá da fazenda. Devem ter ficado loucos. Então, quando chegaram lá, eles... Porque lá não tem umbu nem araçá. Isso é tudo aqui. E essa é a grandeza do queijo baiano. Tem que ter a característica própria, né? Tem que ter, porque aí a gente não compete com ninguém. Exato. Aliás, ninguém compete com vocês. É diferente. Nosso produto se torna único. É um queijo autoral. Um queijo autoral. Não Perfeito. tem como. Algumas frutas como cajá, o umbu, não tem como eles terem acesso, né? Esse foi um aprendizado, né, da Europa, né? A França, do ponto de vista do mercado de queijos, né, ela costuma dizer que ela tem 365 tipos diferentes de queijo. Nossa, um por dia do ano. Um por dia do ano, porque em cada região se produz diferente e de forma diferente e tem suas características e não tem como se copiar. Então o georreferenciamento é uma coisa importante. Então quando a gente fala do queijo da Serra do Tombador, né, como se utiliza aí o queijo da Canastra ou o próprio queijo de Minas, repare, tem uma referência regional, né? Então, eu acho que assim, é o momento da gente trabalhar, inclusive, para a gente comer o pão de queijo baiano. Exatamente. Né? O pão de queijo baiano. E por que não o pão de queijo de cabra, né? Que a gente tem lá da Roça Mercearia. Vou fazer a minha propaganda aqui. Não, mas os seus são maravilhosos. E a geleia também, que sua mulher está desenvolvendo. Uma geleia de maçã, laranja e pimenta de moça. Maravilhoso. Na loja a gente vai ter muitas variedades, inclusive também a parte dos doces. O João tem um doce de leite incrível também. A gente tem produtor que tem ambrosias fantásticas. Ambrosia não E esse horário é até um pecado a gente ficar conversando sobre isso, porque aqui fica todo mundo, né, com água na boca. Eu sempre viajei muito para o interior e quando eu chegava era a primeira coisa, né? Onde é que tem uma doceira aqui artesanal? Sempre fiz isso. O beiju, né? Coisas assim, bem características. Não queria nada de supermercado, nem nada pronto, não. Sempre eu ia atrás
e voltava carregada. Eram as balinhas, né? Tudo regional. Sabe Eu o que tenho certeza acontece que você muito? comprava requeijão. Como só Porque em faz Xique tinha muito requeijão. e a carne do sol, daquela Carne região do também, sol. lá do caminho ali, né? O doce de umbu. E sabe o que acontece também muito conosco? A gente recebe as pessoas que vão na loja e ficam assim, poxa, como é que é esse queijo? Como é que é a propriedade? Como é que é da teta da vaca ou da teta da cabra até o produto pronto? Então, os queijos da Capribec, que eu trabalho bastante, né? Que eu faço expansão comercial, então demonstram real interesse em conhecer essa realidade. E aí a Queijo Baiano já está com um projeto aí muito bacana das rotas, né, João? O João vai poder mencionar bacana aí esse trabalho de rotas de queijos, visitando as propriedades, conhecendo de perto. E isso é que eu chamo de um ciclo virtuoso de trabalho. Que a Serra Gaúcha faz muito isso, né? Também. Hoje está em voga no país todo. Agora está saindo a pernambucana, está sendo lançada. E a Queijo Baiana trabalha com um tripé, porque não adianta a gente capacitar e não favorecer a comercialização. Claro. É muito difícil para mim tomar conta da pastagem, tomar conta do gado, fazer o queijo e ainda entregar, fazer a venda, receber, conferir se pagou. Então a gente criou um tripé de 3 projetos comerciais. Um é essa loja, agora que... Vocês vão abrir. Mas e serão vocês juntos também, não, né? A loja no Salvador. A loja é com a parceria com o Instituto Tombador. Com a Roça Mercearia. Com a Roça Mercearia. Eu sou fã desses institutos, porque eles realmente têm um foco de capacitar, né? Pessoas que têm muito talento, mas às vezes falta, como você diz, o conhecimento, o embasamento financeiro. Né? Também a própria representação junto aos governos, né? Claro. Ao Estado, tanto... Para ter voz, né? Ter voz. Na esfera municipal quanto estadual, tem que estar interagindo, porque esse ente, ele tem que estar, de fato, atuante, né? Provendo, né? Com certeza. Um dos apoiadores desse projeto, né? A gente está... É a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a CAR, né? Sim. Também que apoia os agricultores familiares, né? E apoiou o Festival do Queijo Baiano, que foi o primeiro evento, digamos assim, onde nasceu a ideia dessa loja participativa, porque o evento foi um sucesso, né? E uma pergunta que eu tenho para João é, para você chegar até Paris, como foi esse trâmite aí? Para levar esses queijos, porque para você embarcar com alimento do Brasil já é um problema, né? E desembarcar. É um mistério. Tive que levar ilegalmente. Foi mesmo. Então, você paga-se muito caro pela inscrição. Para inscrever cada queijo, salvo engano, foi R$800. Nossa. E eu tive que ir pessoalmente levar o queijo. E no risco, né? No risco. Foi com a muamba, literalmente. Com a muamba com o pessoal, né? Com o alimento pessoal. Com um risco grande de inclusive, ser mandado de volta. Não saber o que poderia acontecer, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Consegui entrar na França. Mas agora, para você fazer esse mesmo trâmite, você já tem um apoio do governo. Pelo reconhecimento, você já teve lá. Ainda não. Estou trabalhando para conseguir. Nossa, você vê é um ponto importante, né? Assim, o apoio na Federação das Indústrias, né? Sim. Então, porque o laticínio é uma indústria, mesmo que seja uma pequena indústria, claro, né? Claro. Mas através da Federação das Indústrias é uma possibilidade de conseguir esse canal. A gente tem tido algumas reuniões sobre isso para ver de que maneira pode acoplar a parte de exportação, né? Mas para isso a gente tem que primeiro ter uma produção consolidada. A loja vai ajudar bastante a gente a consolidar os produtores e unir, né? Que estão, unir os produtores que estão dentro das boas práticas, os que não estiverem capacitar para poder ter, né, um grupo de produtos ali que possa ter essa... A CONAF ela já realiza exportação de produtos artesanais e também vai aportar um apoio para a gente construir esse caminho, né? Sim. Tudo aqui é uma escalada. É uma escalada. Agora você disse certo, não é fácil não. Tudo aqui é uma escalada, com certeza. Agora, eu tenho uma pergunta para você que é médico. É lenda que o queijo é bom para fortalecimento dos ossos, por causa do cálcio, ou não? Não, é realidade. É realidade. É realidade, né? O leite é uma fonte de cálcio, né? Na verdade, se a gente for pensar, né, o leite, ele é quase todo de água, né? Entre 10 a 20%, né, que é a parte, digamos assim, orgânica, proteica, né?
Então, os minerais estão muito presentes, né? Porque a vaca, né, ou a cabra, ou a ovelha, né, ela produz, né, ela hidrata a cria Sim. e nutre, né? E um dos elementos essenciais que a criança, digamos assim, o bebê precisa ter é o cálcio, né? E outros minerais, magnésio, muito importante para o sistema nervoso central, né? Todo o estímulo de produção hormonal também se dá através do leite, né? Então, assim, a gente tem muitas vezes, a mulher principalmente, né, no período pós-menopausa, a gente recomenda o consumo de queijo para poder fazer a reposição de cálcio, né? E quem tem intolerância ao leite da vaca? Então, aí a gente tem o queijo de cabra, que é um queijo que ele não é isento de lactose, mas que tem uma quantidade bem menor que torna tolerável, né? Então, o queijo de cabra, que é o queijo, digamos assim, original, vamos dizer assim, para fazer sem nenhuma competição com o queijo, mas o queijo de cabra, ele tem uma série de virtudes, né? Então, ele tem um processo diferente, um pouco de fabricação, né? Ele tem essa questão da baixa lactose, ele conserva mais, ele envelhece melhor, inclusive, né? Engraçado. É o mais próximo do materno, né? Isso, é mais próximo do materno. Melhor que o da cabra, só o da jega. Mas eu ia perguntar isso, por que não tem de outros animais? Por exemplo, a macaca, que é mamífera, ela gera um leite, claro, ela alimenta o macaco. Todos os mamíferos, de baleia... E por que o ser humano não foi buscar? A baleia também? Baleia é mamífero. Sim, mas também tem o leite? Também tem leite. Solta o leite na água e a baleinha bebe. Olha que gracinha isso. Então o golfinho, consequentemente... Também mamífero. Eu nunca vi o leite da macaca, outros que a gente vê. A porca. Pois é, a porca também é mamífero. Sim. Então o cachorro, tá, todos são mamíferos. Então assim, a gente tem uma dificuldade, veja... primeiro é a dificuldade do lidar, né? Sim. A cabra, a ovelha, a vaca permitem que você tire o leite. São mais dóceis, domesticados, tal, tudo isso. Apesar de que os fundadores de Roma, né, mamaram numa loba, né? Rômulo e Remo. Loba, exatamente. Tem essa... Reno e... Rômulo e Remo, né? Então, assim, a primeira questão é a tradição de domesticação, né? De retirada. Apesar de que regiões onde você tem outros mamíferos, né? Por exemplo, na região do Himalaia, toda a manteiga e todo o leite é tirado do iaque lá, né? Aquele boi diferente que tem. Então, e tem outros também, né? Isso, na região da Rússia tal, você tem... Aquele do Peru. Isso, da lhama tal. Eu não sei bem se fazem leite de lhama, mas... Também não sei. Também não Acho sei. Que na Mongólia se explora o leite equino. O leite equino também. E nos países árabes o do camelo, eu já comi. Do camelo, doce de leite de camelo. E já tem a lenda, não sei também se é lenda, que a Cleópatra tomava banho com leite de cabra. Tinha essa coisa que era pra pele, de né? Pra não sei conservação. o que. A Cleópatra porque feia pra caramba, porque ela era feia. A gordura, né? Tal, não tinha essa lenda? Os generais da época não achavam ela bonita. Acho que era falta de opção. Mas quando a gente vai ver a história do queijo, né? A história do leite, ela está em todas as civilizações, né? Sim, claro. Então, assim, a gente tem que a origem, recuperar essa apreciação do queijo, né? O queijo hoje é uma tradição, assim como o vinho, né? Sim. O vinho hoje se tornou, né? É um casamento perfeito, né? Por quê? Porque são alimentos vivos, né? São alimentos em transformação, claro. Né? Tem, digamos assim, uma raiz na natureza, né? Porque é uma maneira de você conservar com a natureza. E o queijo artesanal, ele tem isso, ele apreende a região, apreende o ar da região, a terra, o local. E a gente precisa ter essa conexão com a natureza, porque você veja, hoje, eu sei como médico também, tanto câncer de intestino, né? E no estômago, e é tanto pólipo que a gente vê agora, que já está uma febre disso, né? Qualquer médico você vai, já endoscopia, colonoscopia, já é igual a garganta quando você tirava as amígdalas. Já acho também tem que parar e... A gente está vivendo mais tempo, né? Sim. Paga um preço por isso, né? Aí a máquina vai dando defeito... Medicina preventiva, ela vai sendo mais interventiva aí nesse sentido. Mas eu digo isso, eu tinha uma amiga minha, porque apareceu um negócio no seio, do tamanho da cabeça de alfinete. Eu disse, graças a Deus, que as máquinas hoje mostram o tamanho da cabeça de alfinete. Porque antigamente quando aparecia, às vezes nem aparecia, já era morte certa, né? Então hoje quando aparece uma coisa no início, né?
sem uma metástase, ou às vezes até com a metástase, você ainda prolonga a vida do Hoje, paciente. né, a terapia de câncer está bastante avançada, né? Bastante avançada. E o que eu falei aqui antes para vocês, que hoje até o tratamento através da música. Então, tem outras conexões para ou aliviar o sofrimento, né, ou postergar, né? O João chamou a atenção de uma coisa importante, né? Sim. Para que a gente tenha leite, né, com essa durabilidade, né, que o ser humano está consumindo, né, nas grandes cidades, tal, tudo isso, ele precisa morrer. Então, o leite que a gente consome, né, o leite de caixinha, o leite conservado, né, o longa-vida, tal, mas de longa em não tem verdade, é um leite morto. É um leite morto. Então, assim, existem até algumas teorias não faz bem, né? Porque que eu essa não suporto leite de intolerância... caixinha. Pois é. É inócuo. Para você deixar o leite com essa durabilidade, você tem que matar os micro-organismos. Então, uma parte da questão da intolerância à lactose que a gente tem é porque nós não temos lactobacilos nativos, né, dentro da nossa estrutura. Sim, nós precisamos beber através do leite, né? Adquirimos através do leite materno, do leite de outros animais, do leite da vaca, ou seja, o leite in natura, né, ele lhe dá os lactobacilos para você digerir, para você poder digerir o leite. Claro. Então, na hora que a gente vê essa epidemia de intolerância à lactose, na verdade é uma epidemia de não ingesta de leite vivo. Então, aí, ou o iogurte também, que é uma boa coisa também para exatamente, que é exatamente o leite fermentado pelas bactérias que estão lá dentro. Então, nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células, né? Então, assim, se você pensar que uma célula é do tamanho dessa mesa, né, uma bactéria ela vai ser do tamanho de uma bolinha dessa daqui. Desse tamanho e mata. E um vírus vai ser menor do que o tamanho desse pontinho aqui, em relação ao tamanho de uma célula. Absurdo. Então, nós temos mais bactérias do que células no corpo. Então, você tem toda, né, dentro do seu tubo intestinal, né, uma série de bactérias que vão trabalhar nesse processamento dos alimentos. E os lactobacilos são essenciais. Aí a gente, na verdade, acaba dando assim enzimas para a pessoa digerir lactose e tal, quando, na visão de alguns nutrólogos, você tinha que dar leite in natura para o indivíduo, ele ia passar pelo período de intolerância, depois ele toleraria, né? Porque ele desenvolveria... Né? Como a gente disse, você quer matar alguém, vai dando aos pouquinhos. Você quer salvar, vai da mesma forma, né? Exatamente. Né? E os alimentos conservados que a gente tem, todos eles têm conservantes que matam bactérias. Então, à medida que você ingere, você está matando as bactérias que estão dentro de você. Sim, você ia falar. A senhora foi criada bebendo leite cru na infância? Fui, mas eu tenho uma história muito engraçada. Minha mãe conta que eu nasci dentro com 2 meses. Por quê? Ela dava o peito, ela amamentou minha irmã e a mim, mas eu só fui amamentada há 1 mês, com 2, desculpa, porque eu mordia o seio dela e começou a sangrar. Quando ela passou a mão, já era intolerância ao leite. Então, mas mesmo assim, minha mãe obrigava ao leite de vaca, porque dizia-se, né, sempre que era o caos para criança. Me forçava, me pegava pelo braço, tem que beber, e eu tentando regurgitar, mas engolia. Aí, quando cheguei na idade adulta, eu realmente suprimi o leite de minha vida. Não através do queijo ou do bolo, mas o leite in natura, passei a não tomar. Quem se cria bebendo leite cru, não consegue beber leite de caixinha, né? Pois é. Agora, o de caixinha não desce também. Não desce. Nem o cru, né? Mas eu creio que é porque essa intolerância nata que eu tinha. Minha mãe conta sempre essa história do dente. O dente já foi um recurso para morder o peito e minha mãe não aguentou, largou para lá. Mas é isso. Muito interessante esse assunto, entendeu? Infelizmente a gente tem um horário, tem um time que a gente tem que obedecer, não só para ter interesse das pessoas, porque a conversa é muito longa, ninguém se detém, né? Mas a gente tem um time, Yasmin, que administra aí nosso YouTube, nossas redes, tem um time para dar engajamento, né? Como tem também os shorts no YouTube e os cortes do Instagram, né? Então, o papo tá ótimo, a gente vai ter que encerrar. Aqui tá aberto para vocês a hora que quiserem conversar mais um pouco. Obrigado. Quando estiver mais perto de inaugurar a loja, a gente conversar sobre isso e desmembrar um pouco mais esses assuntos, né? Porque é muita coisa, né?
Tem que contar que o queijo nasceu na Bahia, não deu nem tempo, né? Pois é, mas pode ainda falar mais um pouquinho aí, que a gente tem poucos minutos. O queijo brasileiro começa na Bahia, ainda no século XVI, Você vê, olha aí, o que é história. Então existem menções expressas ao queijo por volta de 1560. Nossa. Quando um jesuíta fala que o queijo produzido na Bahia era melhor do que o queijo alentejano. Melhor do que o queijo português. Sim, da terra deles. Porque a gente está num clima tropical com muito mais biodiversidade e muito mais riqueza de aromas, de perfumes, de sabores. Então, desde aquela época já era notado, né, a qualidade do queijo baiano. Que maravilha isso, né? E provavelmente isso na cidade do Salvador. E eu estou fazendo essa pesquisa, né? Provavelmente a primeira fazenda de queijo foi na cidade do Salvador, que foi uma doação de Tomé de Souza ao padre Manuel da Nóbrega. As capitanias? Não, foi uma fazenda. Fazenda mesmo. Porque o padre Manuel da Nóbrega traz o gado em 1549 para alimentar os órfãos, no orfanato que ele tinha ali no Terreiro de Jesus. Que bacana isso. E Tomé de Souza doa uma fazenda a ele, que leva o nome Água de Meninos, que é inclusive o bairro. Por isso que ficou com esse nome. Por isso que ficou com esse nome Água de Meninos. Em alusão à subsistência das crianças. Que bacana isso, né? Assim como aqui o Rio Vermelho, que é aqui o bairro onde eu tenho um estúdio, dizem que o vermelho é porque matavam o gado e o sangue descia pelo rio, né? Então tem umas coisas que a gente não sabe se é falácia, no seu caso você pesquisou, né? Uhum. Esse que eu estou citando, eu não sei se é falácia, mas dizem que era uma fazenda aqui, onde esse rio que passa hoje até o Pestana lá e deságua, eu creio que no mar, esse daí, aqui nessa área, mas dizem que era isso. Matavam e aí o sangue jorrava. Aí ficou esse nome de... A história é bem importante para a gente entender, né? Mas as missões, né, os padres, eles foram os portadores das tecnologias agrícolas, né? Com certeza. Então tem uma coisa muito engraçada lá em Jacobino, né? A carta em que o rei autoriza a construção da Estrada Real, do Caminho Real, sim, que vai de Jacobina a Rio de Contas, e a fundação da Vila Agrícola de Santo Antônio de Jacobina, né? E ele autoriza que os padres plantem, cultivem, né, na região. E aí a gente sabe, onde tem padre, tem missa. Onde tem missa, tem vinho. Onde tem vinho, tem uva. Então, ele autorizou o plantio de uva, ainda em 1500, alguma coisa, em Jacobina, um dos primeiros lugares do Brasil, né? Se plantou uva, então Morro do Chapéu, Jacobina, as áreas da Chapada, que hoje estão buscando novamente essa questão da produção vinícola naquela região. E automaticamente precisava ter leite e carne, né? Com certeza. Então, e como conservar o leite, né? Só existia o queijo. O queijo. Né? O queijo era a geladeira, era a forma de conservar o queijo. Assim como a carne depois do sol, né? A muqueca, né? O peixe de muqueca, que era aquela arrumação que os índios faziam, né? Para conservar o peixe. Então são formas de conservação. Então eu acho que essa tradição queijeira precisa ser revista, né? E todo baiano que vai ao interior, né, ou que tem origem lá, conhece o queijo artesanal baiano, o requeijão. Né? Ele não sabe que está sendo queijo, consumindo queijo artesanal, mas ele gosta e vai conhecer com essa oportunidade, né, que é queijo baiano, Instituto Tombador, a Roça, vão fazer uma série de outros queijos artesanais que ele não tem ideia. Novidades. A gente tem, não são novidades, que alguns queijos têm mais de 400 anos, né, de tecnologia. Então, assim, não são novas, mas para as pessoas que vão conhecer agora algo que já é tradição, né, do interior. Queijo de cabra, queijo, né, a gente está falando. Vocês vão trazer, isso é muito bom. E qual é a data, a previsão de inauguração? A gente está se programando para iniciar o funcionamento na segunda quinzena de março. Né? Ah, bacana. Depois então, você nos avisa, João. Ok. E aí, depois vamos aguardar uma vinda sua com essas novidades aqui para a gente divulgar. A ideia é que a gente tenha eventos, né? Ah, legal. Então, provavelmente teremos lá a palestra de João sobre a história do queijo baiano. Então, que a gente consiga, né, ter esse lado educacional. O objetivo do Instituto é exatamente isso. Fazer com que o público diga assim, não, na hora que alguém falar de queijo, o queijo começou em tal lugar, não.
O queijo começou na Bahia. Exatamente. Entendeu? Defender a nossa bandeira, né? Que você possa reconhecer o regionalismo, né? Então, assim, o requeijão de Santanópolis, né? O queijo da Serra do Tombador. Que as pessoas não se contentem só com o gosto, venham explorar os sabores. Isso. Exatamente. O queijo de cabra lá, de Pilar, de E Curaçá. valorizar, tem muita coisa boa, gente. Muita coisa boa. Muita Mas coisa como boa. vocês dizem, né? Tem que ter apoio dos outros. Mas só para dar uma referência, a Bahia, no último prêmio Queijo Brasil, foi o estado que mais ganhou medalhas no Nordeste. Que bom E isso. medalha é prova social. Pois é. Passa por uma avaliação com jurados, com pessoas especialistas. Não é carta marcada, né? Exato. Na verdade é É uma análise e uma votação. Isso é muito bom. Exatamente. Bom, gente, então as portas estão abertas aqui para próximo papo e novos assuntos, mais novidades. Obrigado, Celeste. Obrigado. Obrigado a Agradecemos vocês. a oportunidade. Muito Esperamos bacana. vocês lá na loja participativa. Vamos sim. Avise aí que nós vamos lá. Quem sabe a gente faz até um podcast externo, né? Bom demais. Vamos combinar. Se inscreva no nosso canal, no YouTube, Mulher Decora, e nas nossas redes sociais, que é o podcast Mulher Decora.